E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os nomes que designou. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Meus queridos, se vocês fossem começar um projeto, seja ele uma empresa, seja ele algum tipo de atividade, quais pessoas você escolheria para estar do teu lado? Certamente você iria procurar as pessoas mais capacitadas, não é verdade? Quando você precisa de um pedreiro, você quer qualquer um pedreiro? E dá trabalho, né? Achar um bom. E eu lembro da minha infância. Quem jogou bola aqui, tem uns que não jogam mais, mas quando você vai tirar um time, quem você escolhe para estar do teu lado? Eu tinha 2 pontos críticos na minha vida. Eu jogava bola bem, então geralmente eu era o primeiro ou o segundo a ser escolhido. Mas para jogar vôlei, eu já ficava de fora, ninguém queria jogar comigo, porque eu não jogava bem. Mas o fato é, nós queremos pessoas capacitadas para poder dar suporte àquilo que nós queremos fazer. E esse texto fala de algo que Jesus estava fazendo para começar um projeto, que era a sua igreja. E quando eu paro para ler, quando eu era criança e ouvia as histórias, né, dos discípulos, na minha cabeça Jesus olhou assim: eu quero procurar os melhores, os mais inteligentes, os mais sábios, para estarem do meu lado, porque eu vou começar a minha igreja, eu preciso de gente boa do meu lado. E eu tinha essa ilusão. Depois que eu fui crescendo, que eu fui lendo a Bíblia, gente, parece que Jesus olhou assim e falou: rapaz, deixa eu escolher esses aqui, que alguém tem que cuidar desse grupo, porque é só a graça do Senhor mesmo sobre eles. Mas o fato é que esse texto marca o início da igreja do Novo Testamento. E Jesus está aqui chamando, convocando homens aos quais ele iria confiar o Evangelho. Gente, isso é algo tão surpreendente, porque o cristianismo é uma das religiões mais fortes do mundo. E tudo começou com um homem chamando mais 12 para andar com ele. Então, o Evangelho que a gente conhece hoje, o Evangelho que chegou a nós, é fruto disso. E Jesus, ele mostra toda a sua soberania, todo o seu poder sobre a igreja. Jesus, ele é o dono e o Senhor da igreja. E esse texto vai mostrar o porquê que Cristo é o Senhor da igreja. Primeira coisa que esse texto nos mostra: Cristo é o Senhor da igreja porque é Cristo que nos escolhe. Cristo é quem nos escolhe. Volta no início do texto, verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Jesus passou um bom tempo em oração, e quando Jesus chega, o texto é bem claro que Jesus chamou aqueles que ele quis chamar. Gente, nós vivemos alguns dilemas em nossas vidas, que é você ter que estar do lado de gente que você não queria estar. E para mim o maior exemplo disso é a política. Muitas vezes a política promove isso. Eu vi isso na minha cidade muito. Cidade de interior pega fogo o negócio de política. Quem foi criado no interior sabe disso. É família contra família. E eu cansei de ver isso. Famílias que brigavam em um ano de política, mas 4 anos depois, para poder fortalecer o partido, eles esqueciam todos os xingamentos, tudo que tinha acontecido de ruim na outra política, porque eles queriam fortalecer o partido
e ganhar a política daquele ano. Então, o que é que acontecia? Muito sábio tinha que ser engolido do passado. O cara olhava para o outro, rapaz, esse cara falou mal da minha mulher o ano passado, na política passada. Mas, infelizmente, eu preciso, né, desse miserável do meu lado para ganhar voto, para juntar voto. E eu cansei de ver isso. As articulações políticas, pessoas que não queriam estar uma do lado da outra, mas por conta da circunstância, estavam ali, trabalhando juntos. Só que com Jesus não aconteceu isso. Ninguém foi chamado por Jesus porque alguém chegou indicando: Jesus, ó, você é muito meu amigo, você me deve uns favores, eu queria que você colocasse meu filho aí como discípulo seu. Jesus parar e pensar: nossa, eu não queria esse menino aqui comigo, mas fazer o quê, né? Não, o texto fala que Jesus chamou aqueles que ele quis chamar. Partiu dele, a escolha foi de Jesus. Jesus é soberano porque ele chama. Ele é quem decide. Isso o texto é muito claro. Jesus chamou aqueles que ele quis. Mas existe também, irmãos, uma outra coisa. É você querer ter alguém do seu lado e você não poder. Às vezes por conta de questão financeira. Quantas empresas queriam contratar alguém melhor para tomar conta de determinada área, mas a empresa para quem o outro cara trabalha paga muito melhor e você não tem condição de pagar. Você deseja ter aquela pessoa do seu lado, mas você não pode. Para mim, um dos grandes exemplos disso foi o que aconteceu com os Estados Unidos, na época da guerra com os vietnamitas. Sempre quando fala de poder de nação, a primeira nação que vem na nossa cabeça é os Estados Unidos. É a nação onde o mundo, né, come na mão praticamente. Só que durante a guerra contra os vietnamitas, os Estados Unidos teve um problema muito sério. Porque convocou Cassius Clay, o boxeador mais conhecido como Muhammad Ali, campeão americano peso pesado de boxe mundial. E os Estados Unidos convocou: você tem que ir para a guerra. E aquele homem era um homem da personalidade muito forte. Ele falou: não vou para a guerra. A gente imagina alguém falar assim para os Estados Unidos: eu não vou para a guerra. A afronta que era para aquele país ouvir isso. Ele falou: por questões religiosas eu não vou. E outra coisa, os vietnamitas não fizeram nada contra mim. Essa briga não tem nada a ver comigo, eu não vou. E aquilo gerou uma confusão muito grande. Tem um filme que conta essa batalha jurídica por trás dessa postura de Muhammad Ali, de não querer ir para a guerra. Os Estados Unidos pressionou e falou: não vou, vocês podem me prender. E foi o que eles fizeram: prenderam Muhammad, tomaram o cinturão dele. Ele passou, não sei quanto tempo ele ficou preso, mas ele saiu da cadeia, voltou, reconquistou o cinturão. E aquele homem provou que nem os Estados Unidos poderiam obrigá-lo a ir. Só que o texto diz o quê? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Ou seja, a prova de soberania de Jesus sobre a sua igreja é porque Jesus chama, e quem Jesus chama, vem. A teologia chama isso de vocação eficaz, ou seja, não tem como alguém dizer não para o chamado do Senhor. Não existe essa possibilidade. Porque a graça é irresistível. Não se pode conter e suportar a graça de Deus. A graça de Deus é como uma situação em que alguém descobre que está com câncer, ela entra em desespero. E aí o médico chega e fala: ó, se você tomar essa pílula, você vai ser curado na hora. Quem em sã consciência vai falar: não quero não, depois de descobrir que está com câncer? É a mesma maneira que acontece. Quando Cristo revela o nosso estado de pecado e quem nós somos, nós entramos em desespero, porque nós passamos a ter consciência da nossa condição espiritual. Isso faz com que a gente olhe para Cristo de maneira desesperada e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. É dessa maneira que a coisa acontece.
a gente tem uma falsa impressão de que nós damos permissão para que Deus entre. E eu sempre dou esse exemplo. Quando um pastor faz o apelo e alguém levanta a mão, a gente pensa que aquele levantar de mão é a permissão para que o Espírito Santo entre. Gente, a pessoa só levanta a mão porque o Espírito Santo já entrou e fez a obra e convenceu do pecado. A graça é irresistível. E é por isso que aqueles que Jesus chama, ele não é capaz de resistir à voz do Senhor. E talvez você esteja perguntando aí, né? Neilo, e como é que fica o caso de Judas? Como é que fica o caso de Judas? Porque Judas foi chamado também. Gente, Jesus não foi surpreendido com a traição de Judas. Jesus sabia o que iria acontecer. Tinha plena consciência disso. O que a gente aprende com essa história é que alguém pode se envolver profundamente com a igreja. Judas era um apóstolo. Judas era o único discípulo de Jesus que tinha cargo. Judas era o tesoureiro dos apóstolos. Era o único cargo de confiança que tinha. Judas era quem assumia. E como eu sempre falo, a gente tem uma impressão muito negativa de Judas, porque a gente conhece Judas como traidor. Mas Judas podia ser naquela época um ótimo pai, alguém que quando falava que ia, não furava, alguém que tinha compromisso com o horário, quando falava tal hora eu estou lá, ele chegava. Então, Judas certamente era visto pelos discípulos como alguém de confiança. Mas o texto mostra que Judas, mesmo sendo apóstolo, participando de Santa Ceia, de todo o ministério que envolveu a respeito da vida de Jesus, nada disso foi suficiente para que Judas fosse salvo. Ou seja, envolvimento com a igreja não salva ninguém. Ter cargo na igreja não salva ninguém. Ser presbítero, ser diácono, ser presidente disso, de aquilo, estar cantando no louvor, nada disso é um selo dizendo que aquela pessoa pertence de fato a Cristo. E nós precisamos refletir sobre isso. Então, irmãos, o Senhor demonstra a sua soberania sobre a igreja, porque Ele é quem chama. Parte dele, Cristo é quem vocaciona. E essa resposta é sempre positiva. Ela sempre é e sempre será positiva. Porque Cristo faz a obra completa na vida daqueles que Ele chama. Amém? Em segundo lugar, Jesus ele demonstra a sua soberania sobre a igreja por um segundo motivo. Cristo é quem nos envia. Ele não só chama aqueles que Ele quer, como também Ele tem autoridade para enviar. Continue a leitura comigo, verso 14. Então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, Jesus, Ele tem autoridade porque Ele é quem envia. Jesus não nos chama para sentar no banco da igreja e passar simplesmente a se alimentar daquilo que a gente ouve. Ele nos chama para um serviço. Ele nos envia. E interessante é que no verso 14 diz, então designou. Essa palavra designou, no grego, ela é bastante interessante, porque ela tem um sentido diferente do que a gente está acostumado a ouvir no português, que às vezes perde na tradução. Mas o fato é que essa palavra que designou, chamar para fazer, essa palavra fazer, é a palavra poiesis, que é de onde vem a nossa palavra poesia. No grego existem duas palavras para o verbo fazer, é poiesis e tekné. Poiesis, que é a palavra de onde vem poesia, é algo feito que diz respeito à essência das coisas. Algo que a gente faz com essência, fruto de um relacionamento, fruto de algo que mexe com a gente. E a palavra tekné, que é a palavra de onde vem o termo tecnologia, é algo feito de maneira mecânica. Então, quando diz que Deus fez o homem, a tradução do hebraico para o grego, a palavra que fica é a palavra poiesis. Eu fiz, não foi algo mecânico, foi fruto de um relacionamento. Foi fruto de um envolvimento.
E o verso 14 diz, então designou 12 para estarem com ele. Então, gente, interessante que o primeiro envio dos apóstolos é um envio para o próprio Cristo. Os discípulos aprenderam pelo método da convivência. Jesus fala, ó, eu quero que vocês andem comigo. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Vocês vão observar o que eu faço, vocês vão observar o que eu falo, vocês vão ver como é o meu comportamento. Eu quero que vocês me tenham como modelo. Essa é a primeira missão de vocês. É andar comigo, é aprender com o meu caráter. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter muita preocupação. Porque o nosso primeiro chamado é conhecer profundamente o Senhor. Isso é algo muito sério, porque nós temos um problema com ativismo dentro de igreja que é muito sério. A gente está sempre em crise, que eu acho que tem que estar em crise mesmo, em relação ao que é que a gente está fazendo como igreja. A gente se preocupa, meu Deus, eu preciso discipular, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa na igreja, eu preciso me engajar em algum ministério. Bênção, está certo. A gente tem crise, nosso ministério está muito parado, a gente precisa fazer algumas coisas, alguns movimentos aí, para fazer a igreja, sabe, movimentar. Essa é a nossa crise. Mas sabe qual é o problema dessa crise? Quando a gente não tem vida de oração, vida de leitura da palavra de Deus, e isso não traz nenhum tipo de constrangimento ao nosso coração. Isso é ou não é um problema? Irmãos, a grande questão da nossa vida cristã é que nós nos preocupamos muito com o serviço. A gente preocupa muito com o ide. Mas a gente não observa o vinde. Vinde, me conhecer, aprender de mim que sou manso e humilde. A nossa crise é essa. Eu preciso fazer alguma coisa na igreja. A igreja precisa sair para evangelizar domingo à tarde. Mas eu pergunto, como é que está a nossa vida diária? De oração e de leitura da palavra. A impressão que eu tenho às vezes, irmãos, é que eu sirvo um Deus que eu não conheço direito. Sabe aquele funcionário de uma grande empresa que ele trabalha, dá o sangue ali, hora extra, serviço suado, trabalha bem, volta e meia recebe um agrado, é promovido, mas ele nunca viu a cara do dono. E tem muita gente na igreja que é da mesma maneira. Trabalha pra caramba dentro da igreja. O que você pede para fazer, a pessoa está disposta. É um servo. Mas não ora, não lê a Bíblia, não conhece o Deus que serve. Servir a Deus depende do nosso conhecer a Deus. Irmãos, e quando Jesus fala aqui e designou, ou seja, chamou para fazer, o nosso fazer para Deus, ele depende do nosso relacionamento com Deus. Porque, irmãos, quando a gente não tem uma vida de oração, uma vida de leitura leitura da palavra, a gente deixa de poetizar, de fazer poesia, de viver de maneira espontânea para Deus. E a gente começa a cair no tec-té. A gente faz tudo mecânico. A nossa oração é mecânica. Quando a gente ora, é um oco tão grande dentro do nosso coração que a gente começa a buscar palavras diferentes para poder, sabe, deixar a nossa oração mais bonita, porque ela é vazia. A gente ora com a consciência de que, meu Deus, eu estou orando, mas parece que eu não te conheço, Deus. Eu oro, mas parece que as pessoas nem confiam no que eu estou orando, porque eu estou orando no nome de alguém que eu não conheço. Gente, a gente não percebe a oração de alguém que tem vida com Deus? Fala a verdade. A gente percebe o fervor na oração, a gente percebe a vida na oração. A gente percebe a vida quando ele fala de Cristo. Ele não fala de maneira mecânica. Aquilo é a vida dele, aquilo mexe com ele. E Jesus falou primeiro, vocês vão andar comigo. Depois eu vou enviar vocês. Então, o nosso envio depende do nosso relacionamento com Deus.
E às vezes eu fico triste. Uma vez eu estava comentando com um grupo de louvor, falei, irmãos, quando eu estava no seminário, eu achava que quando eu terminasse e começasse o ministério, eu ia conseguir ter uma vida espiritual muito melhor. Porque eu vou ter tempo para Deus. Irmãos, vocês não sabem a luta que é manter a vida devocional, porque a gente acorda correndo, às vezes dormiu tarde porque estava preparando o sermão, e preparar sermão é uma coisa, você tem um tempo devocional para ouvir Deus falar é outra coisa. Levanta e fala, nossa, tem que mandar a escala para o grupo de louvor, eu já sento, começo a fazer escala, tal. Nossa, eu lembrei que tem que resolver um negócio lá com o Zé, e venho aqui na igreja, converso com o Zé, Zé, olha, ele precisa fazer não sei o quê, eu vou na rua para resolver. Gente, quando passa o dia, eu fiz tudo quanto é trabalho da igreja, mas não li a Bíblia. Eu chego no final do dia, eu falei, Deus, eu passei o dia todo fazendo coisas para o Senhor, mas eu não tive um tempo com o Senhor. E aí é aquela hora que a gente precisa parar, deixar tudo, desligar a televisão, desligar o celular, deixar filho e mulher do lado, esposo do lado, e falar, Deus, eu vou ter o meu momento contigo. A gente precisa disso, irmãos. Porque quando a gente começa a fazer isso, o nosso ID, ele se torna algo muito natural. Você passa a evangelizar não por constrangimento, mas porque aquilo queima dentro do teu coração. E Jesus fala isso. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Então depois que vem, os discípulos passaram meses e meses só observando Jesus fazendo e falando. E só depois Jesus fala, ó, agora é a vez de vocês. Agora é a vez de vocês irem. Então nós temos a responsabilidade, irmãos, com a nossa vocação, de pregar o Evangelho. Nós temos a responsabilidade de ser a boca de Deus. Nós somos a extensão do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele entrega a igreja na mão dos apóstolos, ele diz, continue o que eu fiz. Pregue o Evangelho, batize aqueles que se converterem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E essa é uma responsabilidade nossa, irmãos. Quando cada crente entender isso é uma responsabilidade de cada indivíduo dentro da igreja, e não do pastor e de missionários, a igreja começa a andar. A igreja começa a andar. Então Cristo é o Senhor da igreja, porque Ele é quem nos chama. E Ele é quem nos envia. Em último lugar, Cristo demonstra a sua soberania sobre a igreja, porque Ele é quem nos capacita. A continuação do verso 14 diz o seguinte, verso 15. Vamos ler o 14 e o 15, fica mais fácil. Então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar, e a exercer autoridade de expelir demônios. Cristo, Ele é o Senhor da igreja, porque Ele é quem nos chama, Ele é quem nos envia e Ele é quem nos capacita. Cristo é aquele que nos capacita a cumprir o seu chamado. Nós não somos capazes, irmãos, de cumprir a vontade de Deus, se Ele não nos capacitar. E essa capacitação vem da autoridade de Cristo, que nós levamos sobre nossas vidas. O termo apóstolo pode significar isso também, um tipo de delegado, um tipo de representante. E nós carregamos essa responsabilidade de trazer, de levar o Evangelho para as pessoas, mas essa responsabilidade de pregar o Evangelho, ele vem acompanhado de uma autoridade, de uma capacitação dada pelo Espírito do Senhor. Apesar de Marcos falar aqui apenas de expelir demônios, em Mateus capítulo 10, verso 1, fala a respeito de curar, fala da pregação, de expelir demônios. Volta um pouquinho aí, Mateus, verso 10, capítulo 10, verso 1, aliás. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
Então aqui é uma responsabilidade tríplice. Pregar o evangelho, expelir demônios e curar. Todas essas coisas, irmãos, foram confiadas à igreja do Senhor. Então essa capacitação vem da autoridade do nome de Jesus. A nossa autoridade, irmãos, para pregar o evangelho não vem do nosso conhecimento teológico. Essa é uma das grandes crises que muitos crentes apresentam. Neilo, um adolescente chegou para mim e falou: Neilo, cara, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu sei tão pouco de Bíblia. Eu tenho medo, sabe, de chegar para conversar com um colega meu de sala e ele chegar para mim e falar assim: sim, mas me responde isso na Bíblia. E eu não ter resposta, Neilo. Eu falei: cara, não é por aí. Uma das grandes armas do evangelismo é a demonstração de amor que você pode fazer, que você pode ter para com as pessoas que você evangeliza. Talvez a pessoa te enche de perguntas e você saia dali sem saber responder nada do que ele te perguntou. Mas se você demonstra interesse pela vida dele, se você chega para ele e fala: ó, eu fiquei sabendo que sua mãe estava doente, eu orei por ela. Isso já é algo significativo demais. Então aquilo que você prega vai vir acompanhado com aquilo que você vive. Então a pregação do evangelho, irmãos, não depende do teu conhecimento teológico. Não depende do teu conhecimento teológico. É o Espírito Santo que age e faz. Ronaldo Lidório, um dos maiores missionários da igreja presbiteriana, ele pregou o evangelho para a tribo dos Concombas, que é uma tribo que fica no norte de Gana, uma nação tribal de mais de 1 milhão de indivíduos. E ele chegou em Gana, vou encurtar a história, mas vocês podem pesquisar sobre ele, é fantástico a história do Ronaldo Lidório. Ele chegou para um povo em Gana, falou assim: eu queria encontrar a tribo dos Concombas. Essa tribo é tão primitiva que alguns nem acreditavam que existia essa tribo. E aí ele encontra um grupo de nativos entre os ganeses, assim, não sei se é assim que fala, ganeses mesmo, galaneses, não sei. Mas ele pega o grupo mais primitivo para poder guiá-lo. E chega um momento que nem aqueles homens que conheciam tanto a savana em Gana falou: daqui para frente a gente não conhece mais nada. E Ronaldo Lidório seguiu sozinho para tentar achar essa tribo. Ele encontrou a tribo, era uma tribo animista que fazia sacrifício humano aos deuses dele. Ronaldo Lidório é branco, quando ele chegou na tribo, as crianças passavam a mão no braço dele para ver se saía tinta, nunca tinham visto um homem branco na vida. E ele começa a pregar o evangelho naquele lugar. Primeiro, pregar não, né? Ele teve que passar tempos ali, aprender a língua daquele povo, para começar a evangelizar. Então ele volta, traz a esposa dele para a tribo dos Concombas, e ele prega o evangelho ali, depois já de conseguir se comunicar bem, conseguiu traduzir o Novo Testamento para essa tribo, e hoje essa tribo dos Concombas é uma igreja fortíssima dentro da savana de Gana. E ele contando algo que aconteceu, ele falou: isso marcou minha vida. Eram várias tribos, várias famílias que se reuniam, e eles conseguiram reunir em uma determinada tribo, a tribo maior entre eles, um grande grupo. Eles passaram uma semana evangelizando a cada indivíduo na tribo, e quando chegou no final da semana, ele conseguiu reunir toda a tribo e pregou o evangelho. E quando ele fez o apelo, 3 pessoas foram à frente: 2 crianças e uma viúva. O problema é que na cultura daquele povo, viúva e criança são destratadas, não são consideradas. As viúvas dormem fora da tribo, passam um dia mais de convívio, mas dormem fora da tribo. E ele saiu dali extremamente decepcionado e falou: Deus, como pode eu passar uma semana, foi a maior mobilização evangelística que eu já fiz, fazer um apelo e apenas 3 pessoas irem à frente, 2 crianças e uma viúva. Eu falei: Deus, como é que eu vou montar uma igreja, como é que eu vou abrir um trabalho com uma viúva e 2 crianças?
E ele voltou para a sua tribo, extremamente entristecido com aquilo. 2 dias depois, o primeiro homem a se converter na tribo dos Concombas foi um homem chamado Laboã, que era o feiticeiro da tribo, que havia sacrificado um filho, aliás, um neto, para os deuses dele. E ele se converteu. Ele falou: Ronaldo, a gente tem que voltar correndo lá na outra tribo. Aí falou: o que foi que aconteceu? Eu falei: não, no caminho eu lhe explico. Vamos voltar correndo para lá, porque aconteceu algo que eu preciso te falar na estrada. E a gente precisa acelerar o passo aqui, para poder conseguir fazer algumas coisas. E Ronaldo perguntou: o que foi que aconteceu, Laboã? Ele falou: sabe aquela viúva que se converteu? Ele falou: sim, lembro dela, sim. O que foi que aconteceu? Ele falou: aquela viúva ficou tão revoltada porque as pessoas não se converteram, que ela sozinha voltou e evangelizou toda a tribo, e 40 pessoas se converteram. E a gente precisa ir lá para ver o que é que vai fazer. Gente, a autoridade vem do nome de Jesus. A capacitação vem dele. Então nós não temos esse argumento de que eu não posso me arriscar a sair aí evangelizando porque eu não conheço a palavra. Aquela mulher era uma recém-convertida, tinha um dia de convertida. E aquela mulher, pelo poder do Espírito, levou 40 pessoas aos pés do Senhor. Em relação à cura, irmãos, Deus continua curando. A igreja presbiteriana crê em cura. O que a igreja presbiteriana não crê, irmãos, é assim, é dom de cura, que alguém tem um poder específico que cura a hora que quiser. Não, mas a igreja presbiteriana crê que Deus cura e que Deus pode usar eu e você para curar. Isso é chamado de função universal. Eu já vi isso acontecer. De Deus usar pessoas para orar e a pessoa ser curada. Isso Deus faz. E nós precisamos crer nisso. E ter ousadia para fazer esse tipo de oração, irmãos. Nós não podemos nos acovardar diante do poder que foi entregue na mão da igreja. E esse poder vem do nome de Jesus. O Senhor continua efetuando milagres. E Deus quer usar eu e você para fazer isso. Nós somos chamados por Deus para desempenhar a nossa função com autoridade. Porque não vem de nós, vem de Deus. E o texto fala também a respeito de expulsar demônios. Expulsar demônios. Gente, o mundo espiritual existe. O diabo existe. E faz coisas que a gente desconhece. Não sei quantos já tiveram o desprazer de ver alguém endemoniado. Eu cresci vendo isso. Porque meus pais, eles tinham um trabalho muito forte nessa área, né? Então cansei de ver gente lá em casa, né? Desde pequeno eu via, com 7, 8 anos eu via o povo estribuchando no chão lá. Então eu acostumei com esse tipo de situação. Volta e meia o telefone de casa tocava 2, 3 da manhã para os meus pais irem atender pessoas com familiares possessos. E minha prima me contou uma história que eu não esqueço. Ela morava em Salvador e a escola onde ela estudava, todo ano, fazia um culto afro. E ali eles faziam meio que uma encenação de um terreiro de candomblé. Ela falou: Neylon, e todas as vezes que fazia, baixava uma entidade na menina que estava dançando, aquela menina começava a rodopiar, dançava, depois de uns 3 minutos a entidade ia embora e a programação continuava e estava tudo certo. Mas teve um dia que a coisa saiu do controle. O demônio não saía da menina, começou a ficar agressiva, começou a atacar pessoas dentro da escola. E naquele momento, alguém falou: a gente precisa de um crente para resolver isso aqui. Porque a coisa está passando do limite. A coisa está passando do limite. E nós precisamos resolver essa situação. E alguém falou: ó, tem uma menina que quer dar assembleia, mas está desviada. A menina era a maior piriguete que tinha na escola. Desculpa o termo. Ficava com todo mundo. E alguém foi chamar essa menina.
que era colega da minha prima, se eu não me engano. Quando subiram a escada e entraram na sala, aquela menina estava sozinha na sala. E falou, ó, a menina embaixo está endemoniada e pediram para te chamar. Que diz que você é crente, já foi de igreja e tal. Ela falou, não vou. Eu não posso ir. Aí falou, ó, só tem você que a gente conhece aqui que é crente e o negócio lá está feio. E aquela menina ficou dentro da sala um tempo orando e falou, Deus, eu não posso ver essa situação e ficar quieta. Tem anos que eu não vou na igreja, tem anos que eu não oro, mas eu tenho consciência de onde é o meu lugar. E aquela menina desceu. E quando aquela menina apareceu no pátio, a menina possessa gritou, o demônio gritou, você não tem autoridade para vir aqui me expulsar. E aquela menina falou, realmente eu não tenho autoridade. Mas eu quero te dizer que eu não estou vindo em meu nome, eu estou vindo no nome de Jesus. E é pelo nome dele que você vai sair. E aquela menina foi liberta naquele dia. E aquela menina voltou para a igreja, voltou a ser bênção. A autoridade vem do nome de Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente pode viver uma vida leviana de qualquer jeito e eu posso chegar a expulsar demônio. Não, não é isso que eu estou falando. Mas a nossa dependência tem que estar no Senhor. Aquele texto, né, tem casta que só sai com jejum e oração, né, ali o sentido é, tem coisa que só se resolve com a vida de oração. Né? Peraí, eu vou jejuar aqui de manhã, de tarde eu volto para expulsar o demônio. Não, é vida de oração. É vida com Deus. E nós fomos chamados para isso. Irmãos, nós lutamos uma batalha que já foi vencida pelo sangue de Jesus. A igreja precisa entender isso. É por isso que a melhor expressão é batalha espiritual e não guerra espiritual. O termo melhor é batalha espiritual. Porque uma guerra é feita de batalhas. Quando os aliados, né, venceram a Alemanha, o nazismo, o fascismo, depois a guerra já tinha sido, acabou para a Alemanha. Mas mesmo assim os aliados precisaram continuar avançando, porque havia campo de concentração, havia pontos de resistência, mas a guerra já havia acabado. E essa é a situação da igreja. Irmãos, a guerra já foi vencida. Mas nós precisamos continuar avançando e conquistando aquilo que Deus já entregou em nossas mãos. E a gente faz isso pelo poder de Deus. Não pelo nosso conhecimento, não por causa da nossa capacidade. A igreja, ela prospera porque existem homens e mulheres que creem num Deus que faz aquilo que a gente não pode fazer. E o texto traz aqui adiante a lista do nome daqueles homens. Homens imperfeitos, mas foram os homens que Deus usou para estabelecer a igreja dele. Então, irmãos, o poder do Evangelho, ele vem da nossa vida com Deus, vem da autoridade de Jesus. E nós precisamos entender isso. Cristo, ele é o Senhor da igreja, porque ele é quem nos chama, ele é quem nos envia, e ele é quem nos capacita. Amém?